Hoje eu estou aqui com André Correia para falar sobre crédito como alavanca de negócios. Mais um episódio do Arena do Indireto, um videocast que a gente está fazendo aqui exclusivamente para poder passar para você os conteúdos importantes sobre o canal, aprender, dividir, conhecer, né, novos players que estão participando desse processo. O André, ele é pós-graduado em Business e Operations Management pelo IBMEC, possui especialização em Business Marketing pela IBM, com mais de 20 anos de experiência na área comercial, reestruturação de negócios, experiência em vendas. Ele também tem ampla compreensão do mercado varejista brasileiro e seus diversos canais de atendimento. Passou por grandes empresas como Ambev, Bung, Unilever e Companhia Hering. Obrigado, André. Prazer estar aqui com Clinton. você. Prazer também estar aqui contigo. Agradeço. Acho que a gente hoje tem um tema sensacional para falar com a galera. Falar você como diretor comercial da Trademaster, uma empresa que está atuando forte aí, que teve um crescimento exponencial, né? Vai poder trazer para a gente coisas aqui que eu acredito que a galera vai ficar impressionada, vai cair o queixo. O André, depois vocês correm atrás dele aí, porque tem muita coisa interessante. Fala um pouquinho da Trademaster para a gente, para a galera conhecer, antes de a gente começar a entrar nos temas propriamente ditos. A Trademaster ela é uma fintech de crédito que ela tem como principal missão alavancar vendas e empoderar o varejo, né? A gente está no mercado já há 8 anos. A gente transaciona hoje mais de 25 bilhões de reais em crédito, né, em concessão de crédito para o varejo. E a gente tem na nossa plataforma mais de 1 milhão de CNPJs, mais de 1 milhão de pontos de venda que possuem crédito via Trademaster, né? A gente hoje tem mais de 200 distribuidores que também estão na nossa plataforma, mais de 60 indústrias que utilizam a nossa solução, com o objetivo de poder ajudar tanto a indústria a chegar nesse pequeno varejo, mas também os intermediários da indústria, os distribuidores, a também chegar, conseguir vender mais para esse pequeno varejo. É uma forma de você empoderar esse pequeno varejo através do crédito. É uma utilização do crédito como meio, né? E não como um bloqueador de vendas, como muitas vezes ele se apresenta no dia a dia, né? Então a gente entendeu essa lacuna no mercado e a gente vem preenchendo com excelência nos últimos 8 anos. E acho que por enquanto está funcionando. Legal. Bom, normalmente as empresas fazem suas análises de crédito e estabelecem o crédito que julgam ser o ideal para cada um dos seus clientes, né? O interessante é que vocês, com essa visão mais ampla, não de uma indústria, mas de mercado, vocês conseguem ter uma visão mais vamos dizer, holística sobre o potencial de consumo. E aí a indústria ou o distribuidor, quer que seja, quando enxerga isso, ele fala, puxa, eu tenho aqui uma análise de crédito talvez com um recorte muito limitado. Exato. Né? E hoje, se tem alguém que consegue primeiro mostrar que existe um potencial maior, segundo, oferecer esse crédito, né, e está complementando ou substituindo, às vezes em um caso, o que a indústria ou o distribuidor pode oferecer, abre-se uma nova oportunidade aí, que é obviamente onde vocês estão hoje, e faz com que vocês sejam parceiros fundamentais para o negócio desses players do mercado, né? Exatamente. Muitas vezes quando a gente está nos processos de prospecção de novos clientes, né, a gente ouve muito do cliente, do distribuidor, a própria indústria, falar, eu não tenho um problema de crédito, né? Estou super bem atendido. Muito provavelmente você está perdendo oportunidade de negócio, né? Porque você pode vender mais. Na verdade, quando você faz essa análise do utilizar o crédito como um alavancador de vendas, você está tentando capturar uma lacuna que ela está presente no mercado, mas que muitas vezes o distribuidor ou a indústria, eles vivem dentro daquele ambiente quase que confortável, né? Pejorativamente falando, quase que confortável, daquilo que eu posso conceder, né? E o que a gente faz é conseguir
através de algoritmo, através de machine learning, com mais desse 1 milhão de pontos de vendas que estão na nossa plataforma e algumas outras variáveis que a gente bota dentro desse algoritmo, vê a capacidade que aquele CNPJ, aquele ponto de venda, pode comprar mais da indústria com o menor risco possível. No caso, esse risco passa a ser da Trade Master, né? Então, é uma visão do crédito como meio, né, de viabilizar negócio, né, de viabilizar aumento de distribuição numérica. Eu posso precisar mudar o meu modelo de go-to-market, eu posso sair de uma venda direta para uma venda indireta, uma abertura de um novo canal. Esses cenários são cenários que muitas vezes são desconhecidos, então você vai de uma forma muito conservadora como concessão de crédito, seja pelo distribuidor, seja pela indústria, e não tem nada errado nisso, porque é o modelo atual, né, é o modelo que você tem lá, você tem que se proteger, né? Eu não conheço o comportamento daquele cliente, eu vou conceder o mínimo de risco possível. Claro. E muitas vezes você inibe uma venda potencial. Com uma ferramenta como a Trade Master, que eu estou capturando todo aquele potencial que aquele cliente pode trazer, você já sai de largada vendendo o potencial. Vendendo muito mais do que um pedido mínimo de um novo cliente, que é mais ou menos o que acontece em todas as políticas de clientes novos, para clientes novos dentro do distribuidor, né? Então, para esse universo novo, aumento de distribuição, uma entrada de novos canais, facilita muito, acelera essa curva de crescimento, né? Você imagina que no dia a dia, o pessoal que está assistindo a gente vai se identificar bem com isso. Para você fazer uma revisão de limite de crédito no dia a dia, você vai pegar lá 6 meses de comportamento de crédito do cara e vai aumentar 10%. Então, se você abrir um cliente com um pedido mínimo de R$3.000, chegou lá no meio do ano, você aumentou para 3.300. Não quer dizer nada. Você pega uma ferramenta que pode aumentar teu potencial. De largada, esse cliente pode comprar R$50.000, né? Você encurtou uma curva de quase, 5 anos, né? Porque nessa batida de se aumentar de 10% em 10%, você vai levar 5 anos para chegar em R$50.000. Então, a Trade Master acelera esse processo no dia a dia do distribuidor. E aí tem a outra parte, que é o incremento do crédito existente. Então, você já dá um determinado crédito, mas você pode ter à tua disposição um crédito adicional para momentos, eu já falo sempre do momento da verdade, né? Então, o vendedor chegou lá no varejo, no ponto de venda, e o dono do ponto de venda fala para ele: olha, teu principal concorrente teve um problema e eu quero comprar o dobro. E aí, o que o vendedor olha e fala: cara, eu não tenho limite para vender o dobro para esse cara. O que ele faz? Ele vai sair da sala de compras, vai ligar para o escritório, vai ligar para o crédito, vai passar por todo aquele processo de avaliação. E pode ser que entre ele fazer todo esse processo, um outro concorrente já sentou lá na frente do cliente, né, e ofereceu. Vai pedir uma garantia, numa parte burocrática. Exatamente. E aí, quando você tem uma ferramenta como a nossa, que você tem lá o crédito disponível a qualquer momento para o distribuidor, no próprio tablet dele, no computador dele, ele não perde esse momento. Rapidamente ele converte aquela venda, né? Então, para esses momentos, a ferramenta está ali disponível, né? Outros cenários que a gente também vê muito é a utilização de prazos estendidos, né, via Trade Master, porque quando eu faço o crédito, eu também posso fazer a extensão do prazo, né? Porque no final do dia, crédito e prazo elas se correlacionam. E você ter uma ferramenta de extensão de prazo automática, sem precisar consultar ninguém, já pré-aprovada, também para esses momentos inesperados, né? Essas oportunidades escondidas que tem no dia a dia do vendedor, né? Interessante. Veja bem o que o André falou. Hoje você tem um cliente que compra 10 e você daria 10 e 100 para ele, mais ou menos, de crédito numa eventual evolução de vendas. Só que você não sabe que ele pode comprar 100. E você pode oferecer um crédito de 100, ele sair de 10 para 100 e o risco não é seu, né? E ainda assim, esse cliente pode optar por talvez
até pagar antes e ter um custo financeiro menor, como também, se ele tiver com problema de fluxo de caixa, pagar depois do que pagaria para a indústria, né? E aí tendo crédito para isso. Então, olha o poder do crédito como alavanca de negócio nesse exemplo que você deu, né? E que antes isso seria inviável dentro de uma empresa. Exatamente. E também ao saber do crédito que você pode oferecer, que é diferente daquilo que você oferece, você enxerga o potencial que você não sabia, né? Então, às vezes você está numa determinada rede de varejo ou de pequeno varejo, sei lá, numa posição que você descobre que você está numa posição aquém daquilo que você poderia, né? E isso te permite dar esse salto. Exatamente, né? Exatamente. Eu tenho um caso bacana que aconteceu há uns 4 anos atrás com um dos nossos primeiros clientes, que é uma distribuidora aqui de São Paulo. Dentro do nosso escopo, que também já é uma diferença para o segmento de crédito, eu tenho uma equipe comercial na ponta, né? Então, eu tenho uma equipe que está o dia todo junto dos meus clientes. Para quê? Para capturar essas oportunidades. Porque muitas vezes, assim, se eu for pensar no mundo dos bancos, né, o banco ele é muito engessado para as práticas que eles têm no dia a dia. Então, e o varejo é muito dinâmico. O varejo ele muda, né, dentro de um distribuidor. Se você for um distribuidor generalista, você está trabalhando com diversos tipos de portfólio, com diversos tipos de canais, com diversos tipos de necessidades de pagamentos por parte do teu cliente. Então, eu posso estar de manhã numa farmácia e posso estar de tarde num restaurante, eventualmente, né? E aí, uma pessoa do meu time saiu junto com a equipe do distribuidor e aí fazendo visita de campo, segmento farma, ele saía com o vendedor e saiu com o vendedor. Terceiro ponto de venda, ele via que ele só tirava reposição. Reposição no primeiro ponto de venda, reposição no segundo ponto de venda. Falou, cara, e por acaso esse agente comercial meu, ele tinha vindo do segmento de farma. E aí ele falou para ele, cara, por que você só passa aqui e só tira a reposição? Ele falou, não, porque quando eu passo aqui, eu só tenho 28 dias de prazo. E aqui no segmento farma, normalmente eles trabalham com 90. 28 é só para reposição. O que a gente fez? Voltamos para dentro do distribuidor. Falou, olha, você está perdendo venda. Com a ferramenta da Trade Master, você pode dar esse prazo adicional, né? E aí montamos toda uma tabela já prevendo o prazo. Uma vez que eu tomo esse risco, né, a gente construiu tabelas juntos, começamos a soltar as tabelas 30, 45, 90 dias, chegamos até 90 dias. E as vendas, assim, literalmente elas quintuplicaram ao longo do ano, né? Se eu for olhar a curva de quase 5 anos, eles já cresceram mais de 300% no segmento de farma. Então, como é que uma coisa, às vezes, tão sutil, né, pode fazer um efeito de vendas, de aumentar faturamento, de aumentar a rentabilidade de uma forma exponencial, né? Não, olha que curioso, né? As empresas, uma das maiores dores das empresas é conseguir atingir o seu objetivo de crescimento. Exato. Para isso são investidos centenas de milhões de reais em mídia, em promoções e campanhas, reduções de preço. E o crédito, né, da Trade Master, da maneira que ela opera, ela é uma ferramenta de crescimento sem custo para a indústria. Exato. Então, assim, eu tenho o objetivo de crescer e eu tenho na minha cabeça fixado um desconto, uma campanha. Só que tem mais uma ferramenta poderosíssima aqui, que se chama crédito, que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Esse exemplo que você acabou de dar, né? Eu tenho um objetivo de crescer esse ano, então vou montar lá meu calendário de ações. Beleza, vou fazer isso. E o crédito vai entrar aqui. Eu tenho que também ter dentro do meu calendário, né, de ações no ano, como eu vou usar o crédito para poder ser um aliado do meu crescimento, e nesse caso ainda sem ele precisar pôr um dinheiro, né, esperando um retorno. Não, ele vai usar de maneira inteligente com um parceiro que sabe o que pode ser ou não oferecido, para quem pode ser ou não oferecido, e daí vir resultados. Então, assim, preciso crescer, eu consigo usar crédito para isso. Exatamente. Você comentou de distribuição, né?
como que seria usar o crédito para aumento de distribuição? Então, o cara está lá, eu tenho 1.000 pontos de venda, precisava crescer, como que funciona hoje? Vou chegar para o vendedor e falar, cada loja que você abrir no cadastro positivo, vou te dar tantos reais. Aí vai depender dele ir lá, ter a loja, convencer o cara, não sei o quê. E ainda assim, se for uma loja nova, por exemplo, de cadastro, né, vai passar por todo o processo de crédito, ou dentro do distribuidor, Exato. ou dentro da indústria e tudo mais. Como é que funcionaria para uma indústria, um distribuidor, né, ampliar a penetração no mercado, ou crescer a distribuição usando o crédito? Muito engraçado, se eu vou trazer uma pesquisa que a gente fez recentemente com o pequeno varejo, e se você perguntar para o pequeno varejo se ele precisa de crédito, ele vai dizer que não. Por quê? Porque ele foi educado que pedir crédito é um sinônimo de ineficiência, lembra uma possível falência, uma quebradeira. Esse cara tá mal das pernas, né? Então ele foi ensinado, ele foi educado pelo pai, pelo avô, que você não pode pedir crédito na rua. Mas como é que ele pede o crédito? Se você perguntar para ele, você precisa de prazo? Não, prazo eu preciso. E é a mesma coisa, né? E aí você tem algumas práticas com alguns players que a gente atua que, por exemplo, ao invés dele fazer o preço, ele pode usar o crédito ou o prazo para antecipar vendas, por exemplo, para melhorar o faseamento de vendas dele no dia a dia, para evitar aquela verticalização dos últimos 10 dias, né, que é uma prática no Brasil desde que o homem... Gargala logística. Gargala logística. Você tem dois extremos, né? Você tem ociosidade na primeira quinzena e falta de capacidade na segunda quinzena. Então, por que não utilizar para aqueles clientes que vão comprar nos primeiros 10 dias do mês, mais 5 dias de prazo, mais 10 dias de prazo, que para ele vai fazer o mesmo efeito, porque ele vai comprar 10 dias depois, né? E a gente tem bastante sucesso nisso. Uma outra forma que a gente tem de sucesso é para reativação de clientes, ou clientes inativos, ou clientes com a frequência baixa. Então a gente vai lá, senta com o distribuidor, ou com a indústria, vamos mapear todos, a gente mapeia para eles, porque a gente tem toda uma parte de inteligência de dados por trás, que eu mostro para ele, olha, todos esses clientes que a gente concedeu crédito e não compram há mais de 6 meses. Vamos pegar esse grupo de clientes aqui e vamos fazer uma ação de 10 dias de prazo adicional se ele comprar nessa primeira quinzena. A gente tem uma taxa de sucesso de mais de 25%. Olha só. Né? E como é que seria o comportamento do vendedor no dia a dia? Muito provavelmente ele ia fazer um preço para esse cara. Ele ia baixar a margem e muito provavelmente ele ainda ia comprar na segunda quinzena do mês. Então você ia baixar a margem, você ia continuar tendo aquele custo, quando é uma coisa tão simples e que não leva para o mercado uma redução de preço médio. Né? Além disso, eu consigo manter o meu preço médio esperado, né, dentro do meu sellout sem nenhum impacto. Então, essa é uma forma, por exemplo, de como é que crédito e prazo pode alavancar vendas, pode aumentar a distribuição dentro do dia a dia do distribuidor ou da indústria. Não, olha, com crédito eu consigo alavancar vendas. Com crédito eu consigo aumentar a distribuição. Com crédito eu consigo melhorar meu faseamento. Com crédito eu consigo, inclusive, não fazer com que o meu produto entre numa guerra de preços e eu deteriore o valor da minha marca. Exatamente. Né? Que normalmente quando a gente fala de canal indireto, nesses fechamentos que ocorrem final de mês, que para poder fechar o volume são feitas as negociações aí, com investimentos altos, acaba que depois, na hora de vender o produto, com certeza alguns produtos vão sair com preço muito baixo para poder fazer aquele estoque girar e existe uma deteriorização da marca. Exato. E aí eu consigo, inclusive, com o crédito, né, fazer com que eu não tenha esse impacto. Então, olha a versatilidade que hoje uma Trade Master, com tudo que tem, consegue oferecer para uma indústria ou para uma distribuidora de ferramentas de alavancagem de negócio, fora tudo que já existe. Mas ela pode ser e deve ser, em alguns casos, com certeza, mais interessante do que outras iniciativas. Sim. E a gente vê, Cleiton, uma oportunidade, por exemplo, em lançamento de novos produtos, né? E incremento de mix.
Via de regra, você tem lá no teu dia a dia sei lá, 70%, 80% da tua cesta que você vende para aquele cliente já comprometeu todo o crédito disponível para o cliente. E aí você tem um período de lançamento, né? Logo, logo a gente vai entrar no ano, começa o lançamento das indústrias. Ou as sazonalidades, né? Verão aí e tal. Verão, inverno, Natal, refrigerados, enfim. Então, o ano inteiro você tem sazonalidade, o ano inteiro você tem lançamento de produto. Qual que é a reação do varejo? Não. Eu preciso comprar essa cesta prioritária minha. Se der, eu vou botar uma caixinha do teu lançamento. E aí a segunda pergunta é, qual é o desconto que você vai me dar para isso gerar lá na ponta? Né? E aí acontece o que a gente vê no dia a dia, que é a dificuldade de eu ter uma positivação ou uma cobertura de novos produtos. A curva de novos produtos ela é mais lenta. Por que não, para esse mix de produtos de novos lançamentos ou de mix de valor, eu não ter uma política, por exemplo, de prazo diferenciado? Olha, vou te dar esse produto aqui, vou positivar esse produto contigo, mas esse produto vai sair com 60 dias ao invés dos 28 que você compra comigo. Então, eu não comprometi a cesta de compra dele, padrão, e consegui agregar um produto, via de regra, com mais valor, via de regra, sem a necessidade de conceder o desconto. Então, mais uma frente que você pode ter através do crédito para aumento de portfólio, para aumento de margem, para aumento da rentabilidade. Não, e olha que interessante, né? Você deu um exemplo de um lançamento e também comentou a questão de sazonalidade. Qual a dificuldade, né? O dinheiro é finito, né? E aí ele só pode comprar aquela cesta, como você comentou. Quando você oferece essa ferramenta, ele tem que pagar, obviamente, né? Ele está comprando, vai gerar um valor a pagar. Porém, ele pode aproveitar um lançamento. O que acontece no lançamento de produto? Você tem mídia, você tem impulsionamento, então, tem uma série de outros fatores que são fatores que fazem com que o consumidor vá buscar esse produto, vá pedir esse produto, e ele não tendo essa ferramenta, ele não tem como ter e aproveitar esse giro, né? Ao passo que quando ele consegue ter um prazo diferenciado, ou para um produto sazonal, ou para um lançamento, esse produto, sendo um produto bom, que vai girar, que tem um suporte grande no ponto de vista de mídia, ou produto sazonal, por exemplo, vou pegar um exemplo, festa junina, né? Eventualmente você pode pegar ali, eu não consigo comprar todas as indústrias, mas eu consigo aqui ter uma ou outra com um prazo diferenciado, e o meu dinheiro em caixa, ele entra antes de eu pagar. Então, olha que interessante, eu podia só comprar 100, mas eu conseguiria vender 120. Exatamente. Mas eu não tenho dinheiro para vender 120 porque eu só tenho 100 para comprar. Mas aqui eu consegui um prazo, que esses 20 eu pago depois, eu vendo 120, o cara lá da ponta recebe os 120 e paga depois, né? Isso daí, ou seja, o varejo, né, de maneira geral, qualquer comércio, o negócio é giro. Sim. Né? Quanto mais eu girar, mais eu ganho. Então, o crédito oferece uma capacidade de aumentar o giro sem impactar o caixa. Exatamente. Né? Exatamente. Olha que ferramenta poderosa que existe, né, hoje nesse mercado e como que quem ainda não teve acesso, contato com isso, quanto isso abre uma possibilidade grande de negócios. E se a gente for olhar, tem uma pesquisa da McKinsey que saiu no ano passado, se eu não estou enganado, que menos de 10% de todo o crédito concedido pelos bancos no Brasil vai para pequena e média empresa. Pequena e média empresa, estamos falando aí clientes a partir de 5 milhões de faturamento, né? Então você vê como que esse pequeno varejo ele é carente de ter acesso ao crédito. E normalmente, quem é que faz o crédito para esse pequeno varejo? A indústria, né? Ele vive do crédito que a indústria concede para ele, né? E quando ele vai ao banco, muitas vezes ele tem uma dificuldade, uma burocracia, ele se sente intimidado, né? Ele precisa de uma série de garantias para ele ter o acesso ao crédito, né? E quando, na verdade, uma ferramenta como a Trade Master, ela elimina esse caminho, né? O nosso produto, ele, dentro de todos esses benefícios, ele também
ele tira o risco, né? Toda a operação da Trade Master ela é 100% garantida, seja para a indústria ou seja para o distribuidor. Eu sou o tomador do risco, né? E aí você fala, pô, né, mas como é que você vai... Você falou aí de 25 bilhões, né? A gente tem dois sócios, dois bancos como sócio. A gente tem o Banco Sofisa e a gente tem o Banco Votorantim, né? E no ano passado a gente também teve um investimento do Banco Mundial através do IFC. Então a gente tem um lastro suficiente para poder fazer essa concessão de crédito a partir do nosso algoritmo, né? Para ter tranquilidade tanto para a indústria, para o distribuidor, para fazer essa concessão do crédito, né? E a gente tem modelos também dentro do nosso produto que essa concessão, e ele funciona muito similar a um modelo de cartão de crédito, onde eventualmente a indústria ou o distribuidor pode até antecipar esses valores que estão sendo concedidos para o mercado. Então, além disso, além de todo o benefício que eu levo para o varejo, eu também eventualmente ajudo nos indicadores financeiros da indústria e do distribuidor, né? Então é uma solução que ela tem diversos olhares para o dia a dia do negócio. Olha que interessante, né? É uma oportunidade de mercado que os grandes bancos não querem, talvez por uma questão de estrutura, ou de investimento, ou até de risco, eles não oferecem um crédito decente, porque, infelizmente, é o que você falou, vai pedir garantia, ou vai oferecer uma taxa muito alta, né? E ele não vai conseguir gerar negócio rapidamente como ele poderia, né? Exato. Quando você simplifica esse processo, usa tecnologia para saber, obviamente, e dados para poder saber o quanto você pode oferecer, para quem você pode oferecer e tudo mais, e aquele que tem capacidade, que trabalha certo e tal, pode usar isso a seu favor, você faz com que o negócio com que esse estabelecimento prospere melhor. Exato. Prosperando melhor, ele compra mais do distribuidor, que por sua vez compra mais da indústria, né? Que por sua vez investe em novos produtos, gera emprego. Então, o crédito, ele consegue inclusive ter um papel indiretamente, mas com grande poder, de influenciar inclusive socialmente. Exato. Né? Pode gerar empregos. Por quê? Porque existe uma demanda de crédito que está reprimida, existe que ela não está sendo atendida, ou melhor dizendo, porque muitas empresas não conseguem estar preparadas para poder oferecer esse crédito. Esse mercado, por sua vez, quando consegue encontrar uma oportunidade e usar isso, gerar resultado e começar a fazer, né? Então, o cara que comprava 100, começa a comprar 120, 130, 50, 200, né? Que ele não tinha capacidade antes porque tinha uma série de restrições. Sem né? dúvida. Então, gera emprego, gera aumento de crescimento. Então, olha que interessante olhar sob esse ponto de vista, inclusive. Você né? dá acesso ao pequeno varejo, e por isso que a nossa missão na Trade Master é empoderar o varejo através de tecnologia. Você dá a oportunidade do varejo de ter acesso a determinadas indústrias que ele não teria, dele ter acesso a determinado mix de produto que ele não teria. E aí, quando ele melhora a loja dele, ele tem mais sortimento, ele tem mais a oferecer ele tem a oportunidade de comprar melhor, né? Ele tem a oportunidade de não ter que se endividar para ter acesso àquela cesta de produtos. Ele começa a oferecer um serviço melhor. E aí ele prospera, né? E ele prospera, ele gera emprego, ele prospera, ele atende melhor a rede de vizinhança dele. Expande, né? os negócios. Ele expande, ele monta novas lojas e é nisso que a gente acredita, né? Olhando do lado da indústria, você também viabiliza outras oportunidades, né? O processo de digitalização do varejo está em andamento e crédito é importante para isso também. Então, você também ajuda a indústria a se desenvolver, né? E na mesma linha, criar novos empregos, Exatamente. Aprimorar o modelo de venda do físico para o digital.
Você pode acelerar a digitalização fazendo com que as compras, por exemplo, via plataforma Marketplace tenham um prazo diferente. Exato. Então você ajuda, você tem uma ferramenta de você conseguir acelerar um processo que é importante, né? Que vai fazer com que o distribuidor tenha um mix de venda melhor, que a indústria tenha, e que até o próprio varejo consiga oferecer para o seu consumidor um portfólio melhor do que o que ele oferece hoje, né? Então você consegue alavancar, inclusive, a digitalização usando o crédito, né? A gente começou a falar aqui, né? Dá pra fazer uma mandala, né? De coisas que o crédito pode oferecer. Para uma indústria que hoje, estando digitalizada ou não estando digitalizada, como é o processo, né, para ela incorporar dentro da rotina dela, né, a Trade Master, né? Como que funcionam as etapas, normalmente quanto tempo leva, para que quem estiver ouvindo tenha um pouco da noção desses times. A Trade Master, ela é uma ferramenta muito plug and play, né? A gente tem um nível de customização, apesar de ter um nível de customização bastante alto, a gente se integra muito rápido à indústria, né? Via de regra, eu começo essa conversa ou com o comercial, que enxerga uma demanda lá na ponta que ele não está conseguindo atender, todas essas variáveis que a gente comentou, né? De crescimento, de abertura de novos canais, de digitalização, de aumento de vendas sazonais, e ele toma conhecimento da ferramenta da Trade Master e procura a gente. O outro caminho é via a própria equipe financeira da indústria, né? Ela procura a Trade Master porque, muito provavelmente, o comercial está lá batendo na porta dela e fala, olha, eu quero crescer, não estou conseguindo, né? E aí a gente, a partir dali, a gente faz uma leitura dos dados da indústria, né? Juntando com os dados da Trade Master, mostra a nossa aderência ao negócio, né? Via de regra, eu tenho uma aderência de mais de 70% ao que a indústria já atua de vendas de clientes frequentes, né? E normalmente eu tenho uma aderência de mais de 50% de clientes inativos ou novos clientes. E o meu incremento de crédito, eu aumento esse bolso de crédito em mais de 70% a 80%, via de regra, né? Hoje mesmo eu estava com um player lá que a gente está no finalzinho da prospecção. Eu estava dando 10 vezes mais crédito do que ele dava no mercado. Então, assim, eu tenho uma chance real de aumentar aquela venda dele em 10 vezes, né? É imediato? Não. Tem uma curva tem uma jornada? Tem uma jornada. Então, a partir dali, a gente assina um contrato e eu já entro em ação com o time comercial. É muito rápido esse processo. Esse processo, ele leva... Vai dar assinatura até isso está funcionando na ponta. Normalmente eu levo mais tempo negociando o contrato do que a parte de implementação. Implementação eu implemento em 10, 15 dias. 15 dias eu estou pronto na rua para implementar, né? André, eu tenho SAP, como é que se integra no meu ERP? A gente se integra em todos os ERPs. Claro que um ERP mais robusto como um SAP, você leva um pouco mais de tempo. Mas eu tenho experiências de 30 dias, eu tenho experiência de 15 meses. Né? Vai muito da disponibilidade da indústria em querer acelerar esse processo. Então, é uma ferramenta muito rápida. E o mais importante, você leva para o vendedor e você leva para o ponto de venda uma solução na palma da mão. Tá? O cara consegue, num app, no celular, ver o que ele tem de limite de crédito disponível naquela hora para executar a venda, por exemplo. E no próprio Salesforce Automation dele, né? Se ele tiver lá, se eu tiver plugado com ele, e é tudo por API, né? Eu estando plugado no ERP dele, ele tem em real time o limite da Trade Master. E aí é um ponto bacana que a gente não abordou. Qual é a velocidade dessa concessão de crédito, né? Eu começo uma operação, eu já li toda a base daquela indústria ou daquele distribuidor. Então, quando a gente dá o go live, a gente já tem todos os limites disponíveis para a equipe comercial. E aí começa o fluxo de alimentação daquilo, né? Então, ele consome o limite de crédito, eu já vou incorporando automaticamente, à medida que ele vai consumindo esse limite de crédito, eu já vou aumentando, né? Já vou revisitando esse limite de crédito e vão entrando os novos clientes. Novo cliente, se eu estiver integrado com ele direto no ERP dele, é quase que real time. Ele cadastra o cliente, minutos depois ele tem um limite de crédito já disponível para ele.
né? E isso vai de um ticket de R$ 1.500 a um ticket de 15 milhões de reais, né? Claro que para processos acima de R$ 1 milhão, aí eu preciso de documentação e tal, que é um processo padrão das áreas de crédito. E aí eu tenho outros níveis de SLA. Mas para o varejo, para o dia a dia, é praticamente real time, né? Então, eu trago muita velocidade para o ponto de venda, para o vendedor e para o próprio financeiro. E aí tem uma outra nuance do nosso negócio. 95% dos funcionários da Trade Master, e hoje já somos mais de 150, vieram da indústria, né? Então a gente olha esse business de crédito muito menos como um olhar de banco, de concessão de banco, e muito mais com as dores da indústria, de já ter sentado naquela cadeira, né? Um olhar de negócio. O olhar de negócio, né? E aí tem uma peculiaridade que vira um problema para a área financeira, que é o processo de exceção. O que é o processo de exceção? Uma devolução total, uma devolução parcial, um atraso de entrega. Pô, o cara foi entregar lá no Amapá, ficou 15 dias parado na barreira, né? Isso a gente trata de forma automática, né? E aí quando a gente fala isso para o pessoal da indústria, os caras falam, não acredito que você faz isso de forma automática. Não, eu faço isso de forma automática. Você recebeu a informação, aquele pedido não é mais 50 mil, é 45 mil, eu já altero, já resolvo o teu problema. Então, assim, é uma solução que ela tem um olhar para o business, né? O risco, ele é meio. Dar o crédito, conceder o crédito, ele é meio, né? E eu tenho que ter uma assertividade da minha tecnologia, tem que trazer uma assertividade para esse processo, de forma que a gente, muito tranquilamente, consiga agilizar o dia a dia do vendedor na ponta, né? E é assim que tem funcionado. Legal. Quando o recebível continua sendo direto da indústria, ou no caso do crédito concedido por vocês, esse recebível vem para vocês e vocês repassam? Ele já nasce no nosso balanço, né? Ele já nasce em poder da Trade Master. Ele não é uma venda de recebíveis. A modalidade que essa operação se encaixa no Banco Central é como se eu fosse um cartão de crédito virtual entre o ponto de venda e a indústria, né? Então eu tenho um crédito exclusivo para aquele CNPJ na ponta, que é um crédito da Trade Master para comprar na indústria X. Certo. Né? E eu posso ter diversos tipos de indústria atendendo esse mesmo cliente. Cada indústria tem o seu crédito para aquele cliente. Então, eu funciono como se fosse uma bandeira, né? E eu não tenho o instrumento físico, cartão de crédito. Eu preciso passar na maquininha. Sim, sim. Né? O meu instrumento é o boleto que vai para o cliente final. Ele já sai em nome da Trade Master, ele já sai no balanço da Trade Master. O que quer dizer que, entre outros benefícios, para a indústria ou para o distribuidor, eu ainda reduzo o nível de endividamento. Porque como eu não uso banco, não vendo títulos para banco, o distribuidor ou a indústria não vai fazer o sacado desses títulos, ele vai fazer como uma operação de cartão de crédito, né? Então, ele melhora o indicador financeiro. É uma operação 100% off-balance, como fala no mercado financeiro. Entendi. Então, a indústria, ela também pode escolher quando quer receber esse repasse? Eu tenho alguns modelos, eu posso fazer todas as operações 100% que a gente chama da antecipada, né? Certo. E ela pode escolher se ela quer antecipar logo que emite a nota fiscal. Eu quero antecipar em 15 dias, porque eu vou fazer um prazo de 60, de 90. Ela pode, eventualmente, só utilizar a concessão e o risco de crédito via Trade Master e, eventualmente, vai lá na Trade Master, como ela faria numa máquina de cartão de crédito, falar, agora eu quero antecipar tudo que está aí em poder de vocês. Ela vai fazer uma ligação para a Trade Master, no dia seguinte esse valor está antecipado para ela. Então, eu também tenho essa versatilidade para a indústria ou para o distribuidor. Olha que interessante. Então, a indústria ela consegue, aí olhando só esse lado, né, fora o que a gente já falou até agora, ela consegue reduzir o endividamento, ela consegue diminuir, ou na verdade, melhorar o ciclo financeiro dela. Sim. Né? Porque ela consegue ter um recebível, se para ela for importante ter um recebível num curto prazo, e acho que para hoje em dia, com os juros como estão, né, isso é importante, ela consegue ter um recebível mais rápido, né? E aí ela começa a ter uma saúde financeira melhor, né? Então,
a área financeira deve, né, pular de alegria quando enxerga uma ferramenta que traz esses benefícios, além da questão... Então, ou seja, a área financeira é um cliente importante e que vai ver com bons olhos, porque existem, obviamente, ganhos nessa operação. A área comercial, porque existe uma poderosa ferramenta de alavancagem de negócio, né? E o comercial também do ponto de vista de relacionamento, porque como o distribuidor ele também se beneficia disso, quando a gente estiver falando só de uma indústria, quando for o distribuidor propriamente dito, ele já é o cliente final disso daí. E ele também aproveita disso. Então, realmente é uma solução super interessante. Acho que é muito, muito legal esse nosso aprofundamento para quem está, pelo menos vendo pela primeira vez, escutando pela primeira vez, entender, né, o quanto esse mecanismo ele é interessante. Quem tiver num processo de digitalização, quem não tiver, mas tiver, a partir desse papo, visualizar oportunidades de negócio que possam ser bem aproveitadas com base no crédito. Então, eu vejo assim como... ou você falou que tem 60 indústrias, Sim, né, mais ou menos. Mais ou menos. Né? Então, assim, tem ainda aí ainda com 3 bancos, vamos dizer assim, por trás, né? Ou seja, possibilidade de fazer novos negócios, de trabalhar com novos players, ela é grande e eu entendo que é uma ferramenta que, sim ou sim, precisa estar dentro do pipeline de qualquer empresa, porque ela por si só hoje, com o crédito da forma como ela opera, ela está perdendo o negócio. Deixando de tornar a saúde financeira da empresa melhor. E o processo é simples, né? É um processo simples, é um processo integrado à realidade do nosso cliente, seja ele indústria, seja ele distribuidor. E ele é um processo simples dentro de um ambiente que é complexo, que é o ambiente do banco, do crédito, ainda muito engessado, com muita dificuldade de acesso. A gente vive anos, um ano de muito difícil acesso ao crédito, né? E aí muitas vezes eu estou conversando com um determinado prospect, até com clientes já que estão com a gente há algum tempo, e eles falam, cara, não pode ser simples assim. Mas é. Por quê? Porque a gente não tem o olhar do crédito só pelo risco. A gente tem um olhar do crédito como meio, né? E todas as nuances que permeiam esse business, né? Então a gente tenta ser um produto ágil, ser um produto fácil de implementar, principalmente fácil de usar pelo usuário final, que é normalmente o vendedor da indústria ou do distribuidor, mas com um olhar de incremento de negócio, né? E tem funcionado muito bem. E para o pequeno varejo, ele podendo fazer um pagamento num prazo diferente, ele já recebe o boleto reajustado. Como fica? Eu queria, sob a ótica do varejista, que é o tomador final do crédito ali, no caso dessa operação, como que funciona isso? Ele, quando é um crédito via o distribuidor ou via Trade Master, como que isso é transparente? Como que isso é que é o mais legal. Assim, para o cliente final, para o dono do ponto de venda, não muda nada. Ele está recebendo um boleto que ele vai ser muito similar ao da indústria. A gente faz esse processo de equalizar as mesmas comunicações. A gente tem todo um enxoval de comunicação para o varejo final. Muitas indústrias e muitos distribuidores se apropriam desse benefício como um programa. Crédito fácil, distribuidor X. Prazo mais com indústria Y. Né? Então, a própria indústria tem transformado esse benefício como um programa, né? Como um diferencial para o mercado. Falou, agora você pode comprar em mais vezes. Agora serviço, você pode... né? É um serviço. Né? E no final do dia, ele está recebendo um boleto muito similar ao boleto da indústria, né? Mas com toda a tranquilidade de que ele está tendo acesso a coisas novas. Ele está sendo privilegiado pela indústria A em detrimento talvez da indústria B. Ele vai comprar mais da indústria A porque ele tem mais possibilidade de crédito, ele tem menos burocracia para ter acesso ao prazo. Então, para o ponto de venda, vira um baita de um benefício, né?
nenhuma diferença do dia a dia dele atual. Ele só começa a ter mais acesso ao próprio crédito, ao prazo e ao serviço. Vira um grande benefício para a E indústria. se ele for precisar de algum suporte para falar desse boleto tudo, aí tem um canal de atendimento? Tem todo um customer service 24 horas, que é um outro ponto bem interessante. Mercado financeiro, né, ele é muito rígido em algumas coisas, né? Como, por exemplo, não trabalhar sábado e domingo. Sim, horário das 8 às 5 ali. 8 às 5, né? A gente conhece bem, né? A gente fatura de madrugada, né? O distribuidor fatura de madrugada. Tem o fechamento do dia 31, tem o fechamento no sábado, tem o fechamento no domingo, né? A gente opera olhando para o varejo. Então, eu tenho um atendimento 24 horas praticamente. Eu tenho meu atendimento comercial e eu tenho meu atendimento emergencial. Porque eu estou no fluxo da cadeia produtiva, seja da indústria ou da cadeia do distribuidor. Seja na entrada do pedido ou seja no faturamento do pedido. Né? Então, eu estou 100% disponível para qualquer emergência o distribuidor ou a indústria ter acesso a Trade Master. E o ponto de venda principalmente. E o ponto de venda, eventualmente, se ele tiver alguma dificuldade em tempo, ele consegue pedir uma extensão de prazo? Consegue. Ele consegue renegociar. Legal. Né? E a gente sempre tenta trabalhar isso de forma preventiva, né? Porque a pior coisa que tem para o ponto de venda é ele ficar inadimplente. Claro. Né? E a gente tenta de uma forma muito rápida resolver, negociar com esse cliente para evitar um protesto, alguma coisa que vai prejudicar o crédito ele, né? Então, a gente, sabendo disso, a gente atua muito rapidamente no processo de cobrança com ele para não deixar que ele fique inadimplente. Sensacional. Então, 8 anos, né, no mercado, 25 bi, 60 clientes, mais de 1 milhão de pontos de vendas. Mais de 200 distribuidores plugados. Mais de 200 distribuidores plugados. Conseguindo, né, como eu falei, ter uma mandala de vamos dizer assim, de oportunidades, tendo crédito como meio. Exato. Né? Nesse nosso tema que a gente tem aqui nessa temporada, que é o impacto da digitalização no canal indireto, o crédito ele entra como um facilitador e até acelerador disso, né? E vejo aí, assim, fiquei super feliz, assim, de tudo que eu aprendi hoje aqui, né? Que o crédito pode fazer, eu não tinha essa visão. E eu acho que o pessoal que trabalha, né, com distribuidores, ou os distribuidores que assistirem, ou até áreas financeiras que tenham contato com isso, vale, né, quem ainda não teve essa oportunidade, olhar isso com mais atenção e aproveitar as vantagens que isso pode trazer para o negócio, né? Então, queria agradecer aí esse papo sensacional. Acho que dentro de um guarda-chuva de temas, o crédito ele é super importante. A gente falou aqui chegamos até no social, né? Exato. Então, queria agradecer sua atenção, agradecer seu tempo, dizer que para mim foi um prazer tê-lo aqui, né? E a gente tem aí outras temporadas, a gente obviamente pode achar oportunidades para falar mais algumas vezes aí. Sem dúvida, Clinton. Eu que te agradeço pelo convite, agradeço em nome da Trade Master. E fica o convite para você conhecer nosso escritório. A gente está ali na Avenida Paulista, bem pertinho do Shopping Cidade de São Paulo. E faço um convite a todos, se quiser conhecer a Trade Master, www.trademaster.com.br. Vai ser um prazer tomar um café e poder apresentar essa solução. É isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigadão aí, viu? Prazer falar com você. Da mesma forma. É isso aí, gente. Mais um episódio aí sensacional. E fiquei impressionado aí com o nosso amigo e com o que existe aí de oportunidades de negócio. Um abraço.